Olá, não tá me ouvindo? E agora? Tá me escutando? Oi? Tá conseguindo me escutar? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Me chamo Igor, faço parte aqui da Academia Cats de cursos, certo? Hoje, o nosso webinar, vou iniciar aqui para a gravação, tá bom? Vou iniciar aqui a gravação, certo? Então, gente, novamente, bem-vindos ao nosso encontro aqui da Cats Academia. Bem-vindos ao nosso mundo ágil. A gente escuta aí bastante sobre agilidade, sobre ágil, mas afinal, o que é isso? Como é composto? Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós não estamos aí? Parece que as coisas estão passando e a gente não está conseguindo ver. Então, primeiramente, vou apresentar aqui para vocês os facilitadores de hoje, certo? Sou o Igor aqui da Cats, trabalho na área de aprendizagem já tem 8 anos, com treinamentos, na parte de pessoas de recrutamento e seleção. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo o nosso primeiro webinar. Mas agora, eu vou convidar um participante bastante especial, com bastante experiência, mas eu não vou falar muito, tá, pessoal? Vou pedir para ele se apresentar aqui. Tiago, você está aí? Opa, boa noite, Igor. Tô sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Thiago, sou daqui da cidade de Manaus também e é, fico muito agradecido pela oportunidade de o Igor ter me convidado para participar desse webinar, para trazer ali algumas informações e trocar algumas ideias ali, né, sobre, de fato, o que é esse mundo ágil e também falar um pouquinho da minha experiência ao longo desses anos trabalhando tanto com projetos e também com produtos digitais. E estou bem ansioso para que a gente já possa falar um pouquinho sobre isso daí. Obrigado, Tiago, pela sua participação. Daqui a pouco chamo você de novo, tá bom? Tá bom, então. Tchau, tchau. Então, gente, continuando, a gente sabe que muita coisa aconteceu, muitas mudanças, mas quais foram os impactos no mundo e também no nosso país quando falamos de pandemia, quando falamos de aceleração? É sabido de todos que muitas empresas tiveram que se reinventar, é, tiveram que trazer de novo para o jogo uma nova forma de trabalho, como fazer novos tipos de serviços. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês da Oslo. A Oslo, foi uma iniciativa, tá, de microempreendedoras e que elas viram na pandemia um momento de oportunidade. E esse 274% significa uma grande sacada que elas tiveram. Elas viram que grandes empresas da parte de luxo não estavam conseguindo escoar os seus produtos, estavam com uma dificuldade em fazer a venda acontecer. Então, o que ela fez? Ela pegou essas marcas e criou um marketplace. Então, ela fez um marketplace focado para a área de luxo, que poderia fazer acontecer as vendas online daquelas marcas de grande impacto. Então, uma marca que não estava conseguindo vender offline, que nós chamamos, conseguiu fazer online simplesmente por essa iniciativa dela. E isso fez com que o rendimento, a lucratividade da empresa aumentasse em 274%. Apenas com uma pequena sacada dessa, ela conseguiu ali agilizar, né? Ela conseguiu ali trazer para o cliente final aquele valor, atender a necessidade dele. E não somente a Oslo, né? A gente sabe que o contexto atual da pandemia
e pós-pandemia, o que que isso tem a ver com agilidade? A gente sabe que a pandemia acelerou já um processo que já havia acontecendo aí pelo menos uns 7 até 10 anos, já havia acontecendo um movimento de automatização, do aumento da nossa tecnologia, certo? Mas o que que isso tem a ver hoje, né, com a questão de agilidade? A gente acaba enfrentando, as empresas em si acabam enfrentando alguns problemas em não ser ágil, não é verdade? Entre eles, nós temos aqui desperdícios. Tem empresas que acabam agindo, não conseguem otimizar os recursos que possuem, e recursos não somente, digo, materiais, mas recursos de pessoas, recursos de conhecimento, certo? Então, o problema de você não ser um profissional, não ter algum modelo de negócio ágil, é que você tem muito desperdício. Segundo ponto, são a alta rotatividade nas empresas. É sabido que nas empresas hoje tem um déficit aí, né? Não há profissionais capacitados o suficiente, né, que acompanha essa demanda, essa mudança do mercado. E aí você pode chamar mundo bunny ou também mundo VUCA. Então, devido a essas diferenças e mudanças constantes, tem uma alta rotatividade nas empresas, porque as empresas acabam tendo que demitir ou tendo que contratar outro profissional, então ela acaba pelos desperdícios tendo que realocar esses recursos. Isso faz que tenha uma alta rotatividade nas empresas. Não atingir a maturidade das equipes totalmente. Então, a empresa, por ela não ser ágil, ela às vezes fica muito presa àquele modelo de negócio ou aquele modelo de gestão que é acostumada a fazer durante muitos anos. E geralmente algumas equipes elas não conseguem abraçar essas mudanças. Isso faz com que tenha justamente o nosso ponto anterior, a alta rotatividade. Então, no momento que eu estou conseguindo amadurecer as pessoas de uma equipe, por ela não ser ágil, faz com que tenha essa rotatividade. Então, isso faz com que a gente sempre fique cru naquele ponto. Ó, a gente está com uma equipe agora de vendas, e quando vai algum integrante novo, acaba não tendo ali por ter trabalhado talvez em uma empresa ágil ou em outra realidade, acaba não tendo essa conexão e faz com que a equipe não tenha essa maturidade, não consiga realmente se desenvolver mais para frente para enfrentar as adversidades. O quarto ponto em não ser ágil é você não ter muita flexibilidade à mudança. Às vezes aquele profissional ou aquele serviço, ele é tão inovador, mas simplesmente por você não também estar aberto a dar uma chance, a aprender, a ver se realmente isso pode trazer valor para o seu negócio, você acaba dizendo não, então isso faz com que você acabe não tendo essa inovação, talvez, no seu serviço, ou agregar um novo valor para a sua equipe. E, por fim, o cliente não está presente na construção do produto ou serviço. Quando você não é ágil, você tem justamente aquele pensamento, eu vou fazer isso aqui porque vai vender, mas em nenhum momento você conversou com o seu cliente atual ou talvez o cliente em potencial que possa vir comprar aquele produto, você acaba não sendo ágil. Às vezes você acaba criando um projeto que pode fracassar aí futuramente, na verdade. E além das empresas, os profissionais também houve mudanças, né? Eles sentiram, acho que todos nós sentimos essa mudança aí no mercado, em nossas vidas, em nossas rotinas. Então, hoje, a principal mudança tanto primeiramente na modalidade, hoje você tem opções de trabalho remoto ou home office, que são diferentes. Remoto é para aquelas empresas, são cargos que a empresa daquela maneira, ela opera de modo remoto, então você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E home office é uma derivação ainda das empresas que ainda mantêm o presencial, mas que em determinados tempos, tanto pela pandemia, ou já tinham essas práticas instauradas nas suas empresas antes da pandemia mesmo, tem essa opção de home office, que a gente sabe que o profissional ele consegue realizar essas entregas em qualquer lugar.
tá bom? Então isso teve um aumento, hoje você consegue ver isso em job boards, que nós chamamos, então no Indeed, você consegue ver principalmente no LinkedIn, eu acredito que é uma das ferramentas mais usadas perante hoje o mercado, certo? Então teve essa mudança na vida dos profissionais. Segundo ponto, a questão da pejotização. Já tem profissionais que trabalham com isso, com prestação de serviços, não é desde agora, já tem bastante tempo e a gente vê aí que é algo que vai permanecer, é uma mudança que veio realmente para ficar. Tem muitos profissionais que estão aí já trabalhando de maneira PJ, como pessoa jurídica, e isso é uma realidade. As empresas elas estão se despertando para os benefícios, certo, que o profissional PJ pode trazer. E o terceiro ponto sobre as mudanças, né, desses profissionais é justamente o que? Quando falamos de capacitações. Quando há mudança em qualquer segmento, em qualquer realidade, que você vai ter que aprender sempre um pouco a mais daquilo que você sabe, isso vai impactar diretamente, pessoal, nas suas capacitações. E quando falamos de capacitações, tanto hard skills quanto soft skills, você vai precisar se aprimorar mais. Sempre vai ter uma tecnologia que você vai precisar estudar. E isso é justamente um ponto crucial que o Fórum Econômico Mundial ele fez uma pesquisa no passado e ele trouxe essas habilidades que são essenciais para qualquer profissional se manter no mercado de trabalho de 2020 até 2025. E mais à frente nós vamos entender o porquê dessas habilidades serem tão importantes e por que elas vão ser necessárias a partir de hoje, né, a partir do ano passado para cá, nesse novo mercado. Então, entre elas, nós vamos ter o pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa e estratégias para você fazer as atividades, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade. Hoje, inclusive, isso é algo que nós trazemos muito no gerenciamento 3.0. O Jurgen Apelo, que é um holandês, ele traz no mindset dele sobre gerenciamento 3.0 justamente isso, que hoje os profissionais criativos eles estão em alta. Porque o criativo ele pode ser de qualquer maneira, pessoal. Pode ser um pintor, pode ser um designer. Então, tudo que pense fora da caixa, como costumamos dizer, isso é um profissional criativo. Ele sempre traz uma nova roupagem para aquilo que já é feito. Então, esses profissionais hoje eles vão estar muito em evidência mesmo, porque você vai precisar ser criativo para trazer novas soluções, precisar ser criativo para atuar quando o cliente disser que não é isso que eu quero, é isso aqui. E como nós vamos fazer isso? Então, a criatividade ela vai ser uma das habilidades essenciais para qualquer profissional. Liderança, sem a liderança não há mudanças. Uso, monitoramento e controle de tecnologias. As tecnologias, elas vieram e também não vão parar. Hoje você sabe um aplicativo, amanhã você já sabe um outro aplicativo que tu pode usar para aquela atividade que você fazia. Então é algo que nós precisamos nos acostumar e também nos adaptar a essas mudanças de tecnologia. Todo profissional tem que saber também um pouquinho sobre a questão de linguagem, como mexer em dados, como você fazer essa análise. Então, a programação é uma habilidade requisitada. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, até porque estamos falando aí de um mundo que muda todo o tempo. É o mundo que é hoje, é o mercado econômico que está dessa forma e amanhã já está de outra maneira. Então, precisamos ter essa tolerância ao estresse e flexibilidade. Sabemos que não é uma coisa fácil. A gente fala assim na teoria, mas a gente sabe que na prática não é fácil você fazer várias mudanças e direcionamentos em um curto espaço de tempo. Mas é algo que a gente precisa praticar todos os dias. Raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência do usuário, tanto para serviços que possuem a modalidade digital quanto presencial, a gente precisa ter essa experiência do usuário, essa experiência do cliente. Ser orientada a servir o cliente. O cliente hoje, pessoal, é parte essencial. Ele não é somente a pessoa que que a empresa ou profissional acaba vendendo ou passando a algum tipo de serviço. Ele é o ponto principal, ele é o foco principal das organizações
A gente precisa ter isso em mente todo o tempo. Análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação. E persuasão e negociação também é importante até porque com acesso à tecnologia você vai ter muitas outras empresas também aprimorando as suas habilidades. Isso traz justamente a esse ponto de multiconhecimentos. O profissional hoje, ele não pode mais ficar somente preso ali, vamos dizer, na praia. Ele não pode somente estar ali na praia e não desbravar o restante do mundo, o restante das outras profissões. Cada profissão ela traz algo, sempre traz um ponto bastante positivo das suas atuações. Trago aqui para vocês dois modelos no qual a gente consegue ver sobre a questão do multiconhecimento. O T-shape, né, que nós chamamos o formato T de habilidades, ele vem do marketing. Né? E no marketing, como o marketing, eu digo que é um profissional também assim, bastante completo. Hoje, o profissional que trabalha com marketing digital, que está dentro desse novo campo aí, ele é tem multifacetas, né? Porque ele precisa ter o conhecimento básico, ali no T é aquela primeira parte, são as áreas envolvidas dentro de um negócio. Então ele precisa aprender um pouco sobre front-end, service design, UX, behavioral, tudo aquela parte vermelha se chama áreas envolvidas de qualquer empresa em um sistema base. Cada área ela vai fazer uma atividade, certo? Então, assim, não é que o profissional ele vai ter que aprender tudo desde o fundamento, mas ele vai aprender os pontos principais. E assim sucessivamente até o que? Ele condensar o conhecimento que ele realmente vai atuar. Então, a gente pode fazer esse formato T para vários profissionais. Profissional da área de pessoas, profissional para a área de produtos. Você consegue inclusive acessar o site chamado Growth Tribe, e lá ele tem vários tipos de T, T para RH, T para engenharia, T para negócios. Então você consegue ver que hoje é realmente a questão do multiconhecimentos. E aqui do lado nós temos também a representação do Growth Hacking. Ele tem três dimensões, que é tecnologia, automação, data, área de marketing, psicologia. Então ele está ali no meio e ele consegue ter uma visão geral do que a empresa hoje faz, quais são os conhecimentos que realmente fazem a diferença na vida dele. Então a pesquisa do Fórum Econômico Mundial é justamente para trazer isso, que o nosso conhecimento ele precisa ser mais diversificado. E com um conhecimento mais diversificado, o Growth Hack é um exemplo disso. Ele é uma profissão que está emergente agora. Até porque anos atrás, como que você consideraria o cara que domina negócio, sabe sobre vendas, sabe sobre marketing, sabe de pessoas, sabe fazer um pouco de tudo? Como é que definiria isso antes dentro do marketing? Não tinha. E hoje a gente sabe que é o profissional de growth. E com o growth nós tivemos o foco em áreas, né, em áreas que também estão sendo transformadas através dessa aceleração da tecnologia e a pandemia, certo? Que fez com que esse movimento tomasse também mais uma propulsão. Então nós temos a área de produção de conteúdo, marketing, pessoas e cultura, engenharia, produtos, vendas, entre outros. Para mais informações, você consegue acessar aí o Fórum Econômico Mundial, onde ele traz um reporte sobre os trabalhos do futuro. Essa pesquisa foi feita em 2020, mas ainda faz muito sentido. E por que que por que que a tecnologia ela anda diretamente com as mudanças de mercado e as mudanças de profissão? Né? Eu digo assim, a mudança de fazer um upgrade ou realmente fazer uma transição. Porque as tecnologias elas acabam sendo adotadas. O exemplo que eu trago aqui para vocês é justamente isso. As tecnologias, algumas tecnologias que têm a tendência a serem adotadas até 2025 e já está acontecendo esse movimento. Nós temos ali computação em nuvem. Quantos de vocês não acessam folhas de pagamento online, não precisa mais baixar aquele programa, é totalmente na nuvem, como chamamos. Dados para área de análise, internet das coisas, cibersegurança, e-commerce e digital trade. Nós temos ali 3D, 4D, impressão em modelagem,
enfim, nós temos biotecnologia. Então, aqui nós trazemos, a gente consegue entender que a tecnologia ela sempre vai estar andando junto, sempre vai estar muito alinhada a essas mudanças de mercado e principalmente a mudança do profissional. O profissional vai precisar se adaptar. E falando em adaptação, a gente sabe que a tecnologia ela teve também aí que, principalmente no Brasil, ela está bem mais evidente desses últimos anos. E assim, eu não vou falar muito, até porque é uma área aí que a gente vê que está bastante em crescimento. Mas falando de crescimento, de mudança, eu vou pedir que vou convidar o Thiago, nosso convidado aqui, a falar um pouco mais, principalmente porque ele é da área de tecnologia, né? E ele tem uma carreira bastante interessante, ele vai compartilhar com a gente aí. Ei, Thiago, é com você. Opa, Igor, tô aqui. Bom, bem legal. O que você falou, de fato, acho que faz bastante sentido, né? Eu que vim dessa evolução, né? Acho que pelo menos aí 10 anos de experiência com o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, né? Trabalhando com a parte de projetos também, tenho bastante experiência na área de projetos. E, de fato, eu senti na pele, né? Toda essa transição aí de tecnologia consequentemente, também, essa tendência da gente sempre evoluir, de fato, e até mesmo fazer transição de carreira. Bom, falando um pouquinho ali da minha história, né? Basicamente, eu sou engenheiro mecânico, tenho um MBA na área de negócios e desde quando eu comecei ali a minha carreira, eu sempre trabalhei na área de projetos, né? E aí, durante esse finalzinho ali da 2015 para 2017, eu estava bastante envolvido já na área de produtos, e aí, a partir disso, eu vi que a própria indústria, né, a própria indústria de manufatura, que foi a indústria que, de fato, eu tive maior experiência ali, estava mudando. Então, de fato, se falava muito já em internet das coisas, sensoriamento. De fato, a gente percebia essa mudança ali para a tecnologia de ponta. Então, falava-se muito de automação. Então, tivemos grandes iniciativas ali dentro da indústria sobre questões de automação e sensoriamento. Então, isso acabou, de fato, acabei tendo esse insight, né, de que as coisas estavam mudando e aí, a partir disso, eu resolvi pesquisar mais sobre outras profissões emergentes, e foi quando, de fato, eu comecei a pesquisar sobre gerenciamento de produtos, né, digitais. Então, de lá para cá, de 2017, foi quando eu comecei, de fato, ali a minha jornada de transição. E aí, de fato, essa jornada que eu decidi, né, tinha um pouco a ver com o que eu já fazia, que era na área de projetos e também de produtos, só que produtos físicos, vamos dizer assim. E, em seguida, ali, eu resolvi migrar para a área de produtos digitais. Então, é um mundo um pouco diferente, né, do que eu vivia, mas, de certa forma, a base era a mesma. Então, acabei aproveitando ali essa minha experiência, né, tanto em projetos e produtos físicos também, assim, vamos dizer, né. E aí foi bem legal. Então, foi quando eu comecei, de fato, a falar sobre agilidade, a entender um pouco mais sobre o que é esse mundo ágil. E aí foi quando, de fato, fiz cursos, me certifiquei. Então, hoje eu sou certificado pelo Scrum Alliance e trabalho já na área de produtos, né? De uma grande empresa da área de mobile marketing, que é referência no Brasil. E assim, falando das novas tecnologias, né? E a gente viu ali no gráfico anterior que você mostrou, existem algumas tendências ali de tecnologias. E, de um modo geral, né, o que mudou dessa década passada para cá, vamos dizer assim, né? Então, antes o marketing, de fato, a gente percebeu que ele era muito mais orientado à tecnologia, né? Então, quem tinha tecnologia detinha ali, né, o poder de market share, né, que é a fatia de mercado ali em determinados segmentos, e isso, de fato, determinava ali a performance do negócio ou até mesmo da organização. Só que isso mudou, né? E por que isso acabou mudando? Devido à questão do comportamento também. Então, surgiram outras demandas de profissionais, como você falou ali, né, que precisavam se adaptar a essa nova realidade. E grandes profissionais, especialistas, acabaram, de fato, tendo que estudar outras áreas de conhecimento e que deram origem, por exemplo, que você falou sobre o T-Shape ali, né? Então, é bem legal você trazer esse tipo de conhecimento ali. Eu acho que faz total sentido, é a realidade, né? Não só do mundo, mas é a realidade do Brasil também. E falando um pouquinho, por exemplo, sobre alguns exemplos, né, de profissões, por exemplo, eu sou um Product Owner, né, que é o cara que basicamente ali
transforma toda essa visão de produto e conduz, né, facilita esse processo de construção ali junto com o time de especialistas. Então, basicamente, ele é o guardião do produto, né? É o cara que detém todo o conhecimento mais, vamos dizer assim, estratégico do produto. E o Product Manager, por exemplo, é o cara que constrói essa visão, né, a longo prazo, é o cara que está ali conversando com os acionistas, conversando com o C-Level, para trazer, de fato, essa visão, né, de portfólio de produtos, quais as tendências ali que a gente vai poder trabalhar para os próximos anos. Então, é um cara que tem uma visão um pouco mais a longo alcance. E em seguida, falamos ali também do Product Designer, né, que esse cara, ele trabalha basicamente ali se envolvendo, né, tanto com o PO, quanto com o design também. Então, é um cara que ele traz ali essas habilidades de realizar os discoveries, né, que são os processos de descoberta ali de novas tendências de consumo, conversa também com os usuários e clientes. Então, é um cara que ele transforma também ali as necessidades, né, e leva isso de uma forma muito mais tangível para ser construída, junto com o UX e o UI Designer, né, que é o cara que, de fato, faz esse desenho ali, que cria as interfaces, que cria toda essa interação, né, junto com o Product Designer. Então, é uma profissão ali, ambas essas profissões trabalham, de fato, em conjunto. E aí a gente tem, por exemplo, em paralelo, o UX Research, que basicamente é o cara que trabalha com as pesquisas ali, né, de mercado, é um cara que está também conversando muito com os usuários, tanto usuários da base de segmentos ali da empresa ou do negócio, e também usuários que ainda não são clientes, né? Então, é um cara que também está olhando para o mercado externo ali, né? Diferentemente do Product Designer e do UX Designer, que ele já tem algo mais delimitado, né? Já tem ali um caminho muito mais, vamos dizer assim, muito mais visível para seguir e avançar nesse processo de construção. O UX Research, basicamente, ele traz isso, é ele que constrói, né, essas necessidades, ele que delimita, de fato, os problemas que precisam ser resolvidos. E aí, junto com o UX, o UI Designer e o Product Designer, eles, de fato, trazem toda essa visão, né, que eles pesquisaram, definiram, e tornam isso um pouco mais visualmente. E aí, tudo isso, né, construído a partir também com a ajuda dos desenvolvedores. Então, falando ali de tecnologias, né, de desenvolvimento de aplicações, de plataformas. Então, basicamente, ali, os principais especialistas, vamos dizer assim, né, são as pessoas que constroem, de fato, né, que são as pessoas que geram o código ali, que vão gerar algo tangível, né, que vão, de fato, construir o produto final. Então, os desenvolvedores, a gente colocou também ali como uma tendência, porque, na verdade, está em falta, né? Está em alta ainda. Então, é uma profissão ainda que faltam bastante profissionais e aí eu acho que faz total sentido também colocar eles nessa lista. Obviamente que tem outros profissionais ali que também a gente pode trazer, né, como exemplo de que estão em tendência ainda, né, de crescimento. Então, um deles também é muito relacionado à área de dados. A área de dados é uma área que teve um boom ali, né, dessa última década para cá. E isso também se deve a esse acesso à tecnologia, acesso ali a grandes bancos de dados. Então, antes isso não era possível. E a partir dessa evolução, né, e a gente conseguir armazenar grandes volumes de dados, então, houve essa necessidade ali, né, essa profissão vem emergindo cada vez mais. E hoje temos ali o cientista de dados, o analista de dados, o próprio... a própria área de Business Intelligence, que é a área que trata justamente ali de dados históricos e trazer isso, insights, né, para o negócio. E o cientista de dados, por exemplo, que trabalha também com um pouco mais olhando para frente, né? Então, ele pega dados ali, de banco de dados até externos e transforma isso também em futuros insights. Só passar aqui o slide, que eu não estou conseguindo. Então, a gente se pergunta o que é de fato, esse mundo ágil, né? E aí, bom, e aí eu jogo a pergunta para vocês, né? O que vocês imaginam do que seria esse mundo ágil? Bom, falando um pouquinho aqui, de fato, de onde começou, né, todo esse movimento de ágil, de agilidade, na verdade, começou ali
basicamente, início da década de 90, ficou mais estruturado. Então, um grupo de especialistas em desenvolvimento dos Estados Unidos se reuniram para falar um pouco sobre as boas práticas, né, de como podíamos evoluir esse processo de desenvolvimento de software. E aí eles desenvolveram o que a gente chama hoje de manifesto ágil. Basicamente, ali, esse manifesto é baseado em 4 valores, né, que a gente traz aqui como indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. O segundo seria software funcional ao invés de documentação completa. O terceiro é colaboração do cliente ao invés de negociação de contrato. E o quarto seria responder às mudanças ao invés de seguir um plano. Então, a gente vê ali que grande parte ainda do processo de desenvolvimento, não só de software, mas também, de um modo geral, de outros segmentos, a gente é muito focado ainda ali naqueles itens da direita, né? Processos sobre ferramentas, documentação completa, negociação de contratos e também seguir um plano. E essa visão de agilidade que o Manifesto Ágil traz é justamente a gente valorizar um pouco mais os itens que estão do lado esquerdo, né? Então, valorizar, de fato, essa interação entre indivíduos, de fato, entregar um produto funcional ali que o nosso cliente vai, de fato, desejar. A colaboração do cliente nesse processo é muito importante, porque é a partir dessa colaboração que a gente vai, de fato, trazer as melhores soluções atendendo às necessidades dele. Então, ninguém melhor do que o próprio usuário, do que o próprio cliente, para falar sobre as suas necessidades, né? E também responder às mudanças. Então, a gente acaba sendo um pouco mais flexível em relação a mudar quando se é preciso mudar. Então, isso traz, de fato, uma agilidade, né? Se adaptar às mudanças faz total sentido nesse cenário ali de desenvolvimento. A evolução tecnológica muda muito rápido, né? As pessoas têm hábitos de consumo que estão mudando constantemente. Então, a gente precisa também responder nesse mesmo nível, né, de adaptação. E aí, basicamente, o Manifesto Ágil, ele tem também os princípios, são 12 princípios. Então, a gente tem aqui os 12 princípios, né? Eu vou ser bem sucinto para falar um pouquinho sobre eles. O primeiro princípio aqui, de fato, é que a prioridade é satisfazer o cliente, né? Então, o principal objetivo é tornar o cliente satisfeito e feliz, ou seja, a gente precisa agregar valor ao entregar um software. A mudança dos requisitos são bem-vindas, então, mesmo que a gente consiga ali trazer de maneira tardia esse incremento de produto, todavia a gente, como tem um principal objetivo, satisfazer esse cliente, então toda mudança de requisito também é bem-vinda. Então a gente é aberto a qualquer tipo de mudança. E a gente acaba tirando vantagem também dessas mudanças, porque o cliente visa também ali tirar vantagem competitiva, né? A partir de mudanças. Então a gente vê outras oportunidades também para agregar valor. Entregar frequentemente software funcionando. Então, um dos principais princípios é justamente esse, a gente ter um fluxo de desenvolvimento contínuo, né? Então, ter uma frequência de entregas ali. De fato, isso agrega valor também para o nosso usuário, que precisa, de fato, atender as necessidades constantemente. Então, a partir do momento que a gente traz essa entrega frequente, isso traz bastante valor para o nosso usuário. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, uma das bases, né, da visão de agilidade, do manifesto, é justamente essa constância ali do time. Então, isso vai trazer, de fato, aprendizado. E como a gente valoriza, de fato, a interação sobre documentação, então, à medida que a gente perde, né, uma das pessoas ou um dos colaboradores, a gente acaba perdendo também ali a autonomia, porque o conhecimento ele se vai, né? Então, uma das bases é justamente construir um ambiente onde a gente consiga essa constância. Então, esse respeito, né, pelo indivíduo é essencial. O quinto ali é construir projetos em torno de indivíduos motivados. E aí se conecta um pouco com o quarto princípio, né, que eu já falei. Então, a gente tem que ter um ambiente adequado, tem que ter o suporte necessário, e tudo isso é movido à base da transparência e da confiança, e isso é a base também do Manifesto Ágil. O sexto ali, né, fala um pouco do método mais eficiente e eficaz para transmitir informações entre a equipe de desenvolvimento, que justamente é através da conversa. Então, esse olho no olho, de fato, sabe, ter uma frequência ali de feedback. Então, pessoas precisam conversar e isso é movido, de fato,
através de uma conversa transparente. Então, a base do respeito é justamente a conversa transparente. Então, é o olho no olho, é conversar de fato ali para trazer essa confiança, construir esse laço de confiança entre o time Scrum, ou até mesmo algum outro tipo de framework que está sendo utilizado. O sétimo é justamente falando da entrega, né? Então, software funcionando é a medida primária do progresso. Então, não adianta eu falar que eu vou entregar algo extraordinário se ele não for funcional de fato. Então, a gente está falando ali de qualidade, né? Então, ter o compromisso de que, por menor que seja a entrega, o mais importante é que ela seja eficaz, né? Então, e eficiente. Então, de fato satisfazer a necessidade de que foi o compromisso inicial. O oitavo item é sobre os processos ágeis, né, que promove o desenvolvimento sustentável e isso acaba, de fato, mantendo o ritmo constante de maneira indefinida. Então, de fato olhar para o processo de desenvolvimento e estar melhorando continuamente esse processo para que a gente tenha ali uma constância, entregando com frequência software validado e testado, né, para que a gente tenha um nível de qualidade aceitável. E também a gente precisa ter a contínua atenção à excelência técnica, e o bom design aumenta a agilidade. Então, justamente, é uma consequência dessa melhoria de processo. A gente acaba aí estabelecendo boas práticas, outras maneiras de aprender, com erros, inclusive. Então, a gente de fato, buscar as causas ali para a gente estar melhorando e sempre estar à frente, entregando software validado e funcional. Simplicidade é essencial, é a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito. Então, o mais importante é a gente entregar de maneira incremental, por menor que seja, o simples faz muito sentido. Muitas das vezes a gente acha que entregar tecnologia, de fato, é só algo complexo ou algo que ainda não existe, e não é muito nesse sentido que a agilidade, que o manifesto ágil vê, de fato, né, essa entrega. Então, o quanto mais simples é melhor, e isso, de fato, agrega muito valor, porque o usuário ele precisa de coisas simples, ele precisa de coisas que sejam intuitivas. Então, não complicar, de fato, uma solução. Bom, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Então, a gente precisa, de fato, que, a partir dessas conversas, a partir dessa confiança que é construído, que haja, de fato, uma equipe ali que seja auto-organizada. Então, é a partir da conversa e da interação que eles vão, de fato, se organizar e trazer ali as soluções no tempo certo e da maneira certa. Então, é um dos principais princípios também do Manifesto Ágil. E o último ali, não menos de fato, refletir, né, durante o final desse processo ou desse ciclo de desenvolvimento sobre o que foi aprendido, de fato, quais foram as lições aprendidas para que o processo seja ajustado. Então, vai ter um tempo também para refletir, né, e rever as boas práticas. Então, a gente vê que é muito, muito sucinto, mas é bem completo os princípios, e isso traz, de fato, ali uma visão guia para quem está liderando, principalmente, e também para quem está ali construindo junto com o time. Bom, então aqui, basicamente, a agilidade é uma metodologia, né, que a gente utiliza para gerenciar tanto projetos, né, ou também gerenciar ali o desenvolvimento de produtos. E um dos principais objetivos são esses, né, ter a visão compartilhada e robusta para mudar. Então, o escopo ele vai poder variar, porque, de fato, a gente vai estar atendendo necessidades constantes ali, e essas necessidades elas mudam com o tempo. Então, o escopo, geralmente, ele é variável. As equipes precisam ser completas, ou seja, o cliente precisa participar também, e a gente precisa ter uma equipe multifuncional, né? Uma equipe de especialistas ali, de fato, para que a gente consiga entregar produtos de alta qualidade e que atendam essas necessidades. Então, o cliente ele participa ativamente desse processo. E aí, a partir disso, a gente consegue, de fato, ter uma entrega incremental. Então, é aprender, de fato, fazendo as pequenas entregas, e aí a gente utiliza geralmente no Scrum, a gente chama de sprints, né? E no Kanban a gente, de fato,
entende ali como um produto, de fato, né? Ou uma funcionalidade. Então, é fazer essas entregas de maneira incremental, constantes. E também é integrar testes contínuos ali, né? Então, a gente precisa validar o que a gente está entregando. E aí aqui a gente tem uma visão geral do que é aí o Manifesto Ágil. Então, ser ágil é a gente olhar de fato para... É uma mentalidade que a gente, de fato, utiliza ali os valores, foram esses 4 valores que eu falei para vocês, né? E também esses princípios. Então, a gente acaba meio que... como se fosse um funil, de fato, ali, que vai guiar a gente para a tomada de decisões práticas do dia a dia. Então, basicamente, a gente consegue alinhar as práticas que a gente precisa tomar, as decisões, os acertos, né, os aprendizados, e a gente utiliza, de fato, como guia os princípios e valores. E aí a gente, de fato, constrói a mentalidade ágil. Então, é algo que a gente também precisa ficar atento, né? Não só olhar para as práticas, mas também estar sempre olhando para os principais valores do Agile. E aí a gente se pergunta, tá, mas aí, se a gente fizer tudo isso, a gente resolve os problemas? Então, a gente percebe que não é só isso, né? Então, a gente precisa também aceitar que nem tudo na verdade, a vida é uma balança, né? A gente precisa estar sempre ali se equilibrando, e aí eu trago essa visão, de fato, do tradicional para o ágil. Então, aqui, basicamente, a gente vê 2 cenários, né? O primeiro cenário é do homenzinho ali tendo um objetivo muito claro, né? De onde se quer chegar. E, basicamente, essa visão é a visão que a gente tem de desenvolvimento de projetos ou produtos tradicional, que a gente vê, de fato, ali um cronograma, a gente tem um escopo bem definido, a gente tem ali um tempo, né, que a gente precisa atender, então a gente chama de prazo, e geralmente acaba sendo mais fácil ter essa visão, e tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? E por contrapartida, embaixo a gente tem de fato a realidade ali, né, do que é o desenvolvimento de um produto ou de um projeto. Então a gente vê que de fato é bem difícil, né? A gente planeja, mas na prática ele é bem sinuoso, né? Então a gente tem vários obstáculos que precisam ser alcançados, né? Tem algumas metas também ao longo do caminho que a gente precisa ter em mente. E também essas 2 imagens exemplificam bastante ali o que de fato é essa diferença. Então, eu poderia chamar ali o planejado de uma visão tradicional de desenvolvimento, e o de baixo, que está escrito realidade, eu poderia chamar também de a visão ágil, né, de desenvolvimento. Então, a visão ágil, ela tem também essa imprevisibilidade, porque a gente não está lidando com um prazo definido, a gente geralmente faz pequenos incrementos. Então, a gente acaba não tendo essa visão muito a longo prazo ali, né? É uma grande dificuldade da metodologia ágil. E aí aqui a gente fala, de fato, né, dos fracassos relacionados à questão de desenvolvimento de projetos e produtos. Então, eu trouxe aqui como exemplo, na verdade, a Coca-Cola, né, a New Coke, que na década de 80 ali, né, teve a iniciativa da própria fabricante para lançar esse novo produto e substituir o produto que, teoricamente, é a Coca que a gente conhece, né, a Coca-Cola tradicional, a raiz. E aí esse produto ele não foi bem aceito, na verdade, né? Tivemos até ali manifestações de consumidores da Coca na época. Então foi um produto que ficou bem marcante assim na memória por conta desse episódio. E também ali em 2016, né? Quem não lembra do Note da Samsung, né? Que explodia. Então isso também ficou bastante marcado ali na história de quem acompanha a tecnologia. Então, o que esses 2 projetos tiveram em comum, na verdade, né? Bom, o primeiro, basicamente, ali foi não ouvir o consumidor, né? Foi não ouvir o que de fato o consumidor queria. E aí foi um fracasso o New Coke, foi um produto que não engajou e tiveram que retornar, de fato, à fórmula anterior. Então, ouvir o cliente é um processo primordial nos dias de hoje, né? A gente tem que ouvir o nosso cliente, senão a gente pode muito certamente fracassar se isso não for feito.
E o segundo ele foi a pressão de entrega, né? Então, o Note a gente viu que era um celular moderno, era um celular que de fato muito bonito, foi muito desejado na época, mas ali a pressão de entregar, né, de maneira mais rápida, acabou comprometendo ali alguns princípios, quebrando alguns princípios, né, do manifesto. Um deles foi de fato validar e de fato entregar algo funcional. Então, esses são dois exemplos ali de produtos que fracassaram. E por que eu trouxe também os dois exemplos de sucesso, né, ali de produtos? Bom, o primeiro produto aqui, não sei se todo mundo lembra dessa cena, né, de Titanic. Então, na verdade, eu estou falando aqui do projeto, né, de construção do filme, de desenvolvimento desse filme. E foi um dos grandes projetos ali que a gente pode dizer que foi um projeto ágil também. Apesar de que agilidade, né, a gente remete muito à velocidade, muito a entregar no prazo ali. E nesse exemplo em específico, apesar de ser um projeto ágil, ele demorou ali um pouco mais de tempo para entregar, olhando para a data que foi prometida. Então, foi quase 6 meses após a data de entrega ali. Então, apesar disso, foi um dos filmes que tiveram o maior número de bilheterias ali, né? Então, até hoje, faz muito sucesso esse filme. E é um dos exemplos de que, de fato, a agilidade não é só entregar com velocidade, né? Então, a agilidade, a gente percebe que tem muito a ver com o valor, né? Então, é agregar valor e, de fato, é o sucesso que mede, é o quão ágil você é. E o outro exemplo aqui é do Netflix, né? Que foi uma revolução nos últimos anos ali, né? Do segmento de streaming. E basicamente o Netflix ele é um caso de sucesso, né? É um caso de fato de usar ali a mentalidade ágil, de usar o próprio processo de desenvolvimento deles é totalmente descentralizado, então eles utilizam de fato ali a agilidade na veia, né? E isso é uma referência. Hoje o Netflix é referência na questão de agilidade e também de tecnologia, principalmente na área de machine learning, né? De inteligência artificial. Então, eles estão ouvindo constantemente ali os clientes a partir dos algoritmos de machine learning. Eles recomendam com base na própria escolha que você fez, né, olhando para o histórico ali de filmes ou de séries que você vem assistindo. Então, ele vai recomendando com base nessas categorias de filmes e isso é, de fato, ouvir o cliente de uma maneira mais tecnológica, de fato, usando ali esses algoritmos. E quais as razões, então, de sermos ágeis nas organizações? Por que a gente precisa, de fato, ser ágil, né, ali? Por que ela é tão importante? Bom, a gente vê aqui que os 10 principais, as 10 principais tendências de consumo de 2021 foram justamente reconstruir melhor o oásis ao ar livre, otimizar tempo, obsessão por segurança, a ordem é pechinchar. Temos ali também desejo por conveniência, realidade digital e também inquietos e rebeldes, né? Abalados e reflexivos e novos espaços de trabalho. Então, aqui a gente vê que durante a pandemia ali a gente teve basicamente algumas mudanças nesse comportamento, né? Então, alguns problemas surgiram e outros também foram resolvidos, né? Então, a questão de otimização de tempo foi algo de fato que marcou bastante, né? Principalmente nessas profissões que antes eram feitas de maneira presencial e passaram a ser remotas. Então, essa questão de controlar o tempo, de fato, faz total sentido. A questão de obsessão por segurança. Então, à medida que a gente passa de um mundo mais real para um mundo mais digital, a gente acaba se preocupando, né, com essa questão da segurança, da cibersegurança. Então, isso virou, de fato, um dos principais problemas aí de todas as sociedades, né, globais. O desejo por conveniência também é algo que marcou bastante, né? A questão de a gente ficar abalado e reflexivo também é algo que traz ali preocupação, a questão, olhando para a questão psicológica. Então, eu acho que todo esse movimento ali que a gente teve de consequências, né, da pandemia, a gente precisa, de fato, estar refletindo sobre as formas de trabalho, né, os ambientes de trabalho, então, os espaços de trabalho, como a gente vê no último tópico. Então, são questões ali, de fato, de consumo e que a gente, de fato, precisa pensar em soluções para trazer para esses temas. E aí a gente vê que falar de agilidade também é falar de valor.
Então, eu trouxe ali vários exemplos, né, para vocês sobre empresas que tiveram que mudar. Então, o Igor falou também ali ele deu exemplo de uma empresa que se adaptou, né, e viu uma oportunidade a partir desse problema, desse grande problema que foi a pandemia. E aí ela viu que tinha uma oportunidade de criar um negócio. Então, foi uma empresa que lucrou aí a partir desse problema. Temos vários exemplos também, né? Eu posso trazer alguns aqui. Por exemplo, durante a pandemia, eu prestei serviço para algumas empresas e uma delas era líder de segmento na área de times flexíveis e, basicamente, ali eles triplicaram o market share deles, porque eles estavam preparados, né, para entregar com qualidade e rapidez, enquanto que as que eram menores ali acabaram falindo, né? Então, foi um momento marcante ali para vários segmentos, né? Então, eles tiveram que investir em maquinário, trazer maquinário de outro país para poder, de fato, conseguir atender toda essa demanda. Então, a gente teve vários movimentos ali, comportamentos diferentes de mercado, que influenciaram também nesse sucesso ou nesse fracasso. E, por exemplo, no caso do New Coke, ali a gente vê que conversar com o cliente, né, é importante, e tudo isso está relacionado a entregar valor para o usuário final. Então, é justamente isso que é a agilidade. A agilidade não é só entregar com velocidade, não é só se adaptar a uma nova realidade, mas é, de fato, fazer tudo isso e também entregar valor para o consumidor. E aí, trazendo essa questão da pandemia, da evolução da tecnologia, né, da verdadeira globalização tecnológica, a gente vê ali mudança desse comportamento. Então, existem ali, de fato, novos consumidores, né? Então, existe um novo perfil de consumo. E a gente está tendo aqui, de fato, né, essa troca de experiência entre gerações. Então, a gente tem necessidades diferentes. E aí a gente se pergunta, tá, mas quais são as metodologias que eu posso usar? Quais são as práticas que eu posso, de fato, atingir, né, essa entrega de valor? Então, uma delas é o Scrum, né? O Scrum é bem difundido, principalmente em empresas que trabalham com construção de plataformas, APIs, software, serviços. Então, ela está muito envolvida nessa área de tecnologia da informação. Mas também existem outras profissões que utilizam também o Scrum, basicamente ali empresas de serviços ou até mesmo empresas que precisam entregar continuamente valor, né, a partir de uma abordagem mais tecnológica. E aí, basicamente, o Scrum, ele tem ali alguns artefatos, ele tem alguns papéis envolvidos também, né? Basicamente, ele é dividido ali entre 3 papéis. O primeiro é o Product Owner, que é a profissão que hoje eu atuo, então ele é o guardião do produto. Então, ele que vai orquestrar, né, toda essa construção ali, coordenar o time junto com eles. Então, ele é o cara que traz a visão de produto para o time construir, né? Ali, em paralelo, também tem o Scrum Master, né? Basicamente, o Scrum Master é o cara que vai estar ali melhorando os processos, estabelecendo ali para quebrar as barreiras, né, os possíveis impedimentos que o time possa ter e que o PO também não conseguiu tirar. E aí ele traz essa visão um pouco mais de cima, né? E também tem o time Scrum, que basicamente são os especialistas que vão, de fato, construir esse produto. Então, a gente vê ali, de uma maneira geral, o processo de construção começa ali com a necessidade do usuário. Então, começa com a visão ali em azul. Então, a gente vê aqui onde tem essa lâmpada, que é a visão de produto, que é a visão que o PO traz a partir das necessidades, das conversas com o usuário, né? Das conversas com os designers, com o product design. Então, tudo isso aqui a gente traz, prioriza, e aí a gente cria as histórias de usuários, que basicamente são as necessidades dos usuários. E, a partir disso, a gente cria ali e prioriza o Product Backlog. Então, o Product Backlog, basicamente, é a lista, né, de necessidades que precisam ser atendidas e, a partir disso, a gente constrói as soluções. E aí a gente vai para o Sprint Planning, né, que basicamente é o planejamento do que vai entrar, de fato, né, nesse ciclo frequente de desenvolvimento. E aí, depois de selecionado quais são esses itens que vão entrar, aí a gente começa a sprint. Basicamente, a sprint é um ciclo de desenvolvimento que dura aí cerca de 2 a 4 semanas, dependendo da necessidade, né, do negócio. E aí a gente também tem as reuniões diárias, né, que a gente chama de Daily Scrums. Então, essas Daily Scrums basicamente são reuniões rápidas ali de 20 a 30 minutos, que a gente consegue fazer ali o review, né, da data do dia anterior
e do que a gente do que a gente planeja fazer no dia atual. Então, a partir disso, a gente vai incrementando, né, esse produto, e aí a gente, de fato, consegue entregar ali todo o que foi planejado na sprint. E aí, a partir disso, a gente revisa, né, é um momento de entrega, então a gente apresenta ali, né, o que a gente fez, e depois dessa entrega, né, que geralmente está envolvido ali o cliente, a gente tem também a retrospectiva, que é aquele momento que eu falei para vocês que a gente aprende, de fato, né, e revisa tudo que a gente fez, e a partir dessa retrospectiva a gente melhora o processo. Então, tudo se repete novamente, a gente escolhe novos itens para entrar no backlog, para que sejam construídas as soluções, e esse ciclo é contínuo. Beleza? Então, ali eu trouxe ali algumas vantagens do Scrum. Então, o Scrum ele é um framework, né, uma metodologia ali que é bastante simples, ela é bem estruturada, ela tem as cerimônias bem definidas, tem eventos bem definidos, e ele permite também receber mudanças de escopo a cada sprint. Então, isso dá uma flexibilidade maior e traz justamente essa questão de entregar valor. E como tem ali o cliente participando de todo esse processo, né, e essa interação também do time, né, Scrum com o PO e com o Scrum Master, a gente acaba, de fato, conseguindo atingir esses objetivos de uma maneira mais simples do que se a gente não utilizasse, por exemplo, esse framework. Então, é uma ferramenta muito poderosa, né, é um framework muito poderoso para quem principalmente para quem está com dificuldades ali de manter essa entrega de qualidade, e também ela traz bastante liberdade, né, para a gente, de fato, construir ali algo que traga frutos, né, a partir da excelência técnica do time. Então, o time ele precisa também ser um time de qualidade, né, e isso é muito importante. Trazer pessoas, de fato, qualificadas é o diferencial, seja tanto no Scrum ou seja também fora do Scrum, né, então, isso é um ponto bem importante. Também outra ferramenta bastante utilizada, né, o quadro Kanban. Mas, além do quadro, né, não é o Kanban em si, ele é um método, não é só um quadro, o quadro é uma ferramenta que a gente utiliza para ter essa evolução também do produto. É uma ferramenta e também um método bastante utilizado em vários segmentos de várias indústrias, e tem uma história bem legal, né? Então, o Kanban, basicamente, eu defino ali como... o Kanban é um método que é humano, né? É uma abordagem que ela é muito mais humana. E também uma abordagem que você pode começar pelo que você já faz agora. Então, você não precisa mudar drasticamente. É uma evolução. Então, é uma abordagem para evoluir. Então, basicamente, a história do Kanban se começa ali a partir da década de 40, a partir do sistema Toyota de produção. Então, a Toyota criou ali, né, o Just-in-Time, a visão Just-in-Time, que é, de fato, produzir somente o necessário, e não produzir além disso, né, o que não se quer ou o que não é preciso. Então, existe toda uma metodologia por trás, né, do Just-in-Time, e o objetivo principal é justamente minimizar as atividades sem sacrificar a produtividade. Então, ou seja, criar capacidade para entregar o que é preciso. E, a partir disso, a gente tem ali a visão Lean, né, que é justamente evitar desperdícios, e toda essa metodologia do Kanban é baseada no sistema puxado, certo? Então, a gente se pergunta por que a Toyota precisava de um sistema puxado naquela época, né? Então, basicamente, ali, o sistema puxado, ele visa ali trazer menos desperdício, né? Então, esse é o principal foco da visão Lean também, que a gente conhece hoje. E, a partir a partir do Just-in-Time, a partir da visão do sistema Toyota de produção, do Kanban, que foi criado também pela Toyota, ele ficou bastante conhecido, na verdade, através do David Anderson. Então, o David, ele criou, de fato, ele difundiu, né, um método e um modelo para seguir de evolução utilizando o Kanban. Então, basicamente, ele definiu ali um Kanban, um método para definir, gerenciar e melhorar os serviços. Então, o Kanban é, por definição, um sistema puxado de controle de inventário. Então, na década de 40, ali, a gente está falando de produção de carro, né? Produção de automóveis. E por que então, a Toyota, naquela época, precisava ali de um sistema puxado de controle de inventário? Porque inventário, gente, tem a ver com estoque. E estoque é custo.
Então, é um alto custo manter um grande estoque, por exemplo, e não vender, ficar parado. Então, deprecia. A gente tem, então, essa visão de olhar também para o custo, e isso a gente chama de valor agregado. E aí eu trago aqui as principais diferenças entre o sistema puxado e empurrado. Então, a gente vê aqui que o sistema empurrado, que é o mais usual, ou era o mais usual, né, é de fato produzir o máximo que eu puder, né, e também produzir o mais rápido possível. Então, a gente olha muito para a velocidade. E enviar o próximo estágio, mesmo que, por exemplo, não esteja pronto ou maduro o suficiente para isso, mesmo que o cliente, às vezes, nem precisa, né, ou até mesmo que ele não queira, né, esse produto. Então, a gente vê ali que o principal foco do sistema empurrado é justamente a eficiência, né? É utilizar e maximizar essa utilização de recursos. E, em contrapartida, o puxado, basicamente, é produzir, de fato, o que o processo seguinte permite, ou o que precisa, e somente quando ele precisar. Então, a gente vê que o foco ali é justamente otimizar esse recurso e trazer valor para o usuário final ou para o cliente final. Então, a gente vê duas abordagens aí bastante diferentes. Então, a gente começa a se refletir, a gente pode refletir, então, qual que é o melhor, né? É o Kanban, é o Scrum, o que de fato vai resolver o meu problema? Então, para cada problema, a gente tem uma solução. Nem todas na verdade, não é uma fórmula, né? O Kanban, o Scrum, ou qualquer outra metodologia ágil, a gente tem várias outras metodologias, né? Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, do XP, que é o Extreme Programming. A gente tem também o DevOps, né, que está bastante difundido também em algumas empresas de desenvolvimento. Tem o modelo Spotify de desenvolvimento. Então, a gente tem várias outras ferramentas e outros métodos de desenvolvimento, e cada uma vai depender da necessidade, né, e do problema que precisa ser resolvido. Então, cada contexto pode ser usado uma ferramenta ou até mesmo uma combinação de ferramentas, né? Então, muito se fala aí do Scrumban, né, que é utilizar o Scrum, mas também olhar também para a metodologia de Kanban. Beleza? Então, como a gente torna isso possível, né? Então, os principais pontos que a gente precisa observar ao implementar uma ferramenta, um método ou um framework numa organização é justamente olhar que os principais responsáveis, né, pela empresa e os profissionais sejam os embaixadores dessa mudança. Então, a gente está olhando aqui para a cultura, né? Então, a liderança, ela tem um papel importantíssimo nesse processo, que é a partir da liderança que a gente, de fato, vai difundir essa visão de valor. Então, tudo é baseado no valor. E para que a gente, de fato, consiga transformar a cultura dessa organização, a gente precisa ali ter algumas bases, né? Que é justamente a autonomia, ter uma rotina de feedbacks, né? Então, a gente precisa conversar com as pessoas, a interação precisa ser maior, e a liderança tem papel importante nisso. Então, de fato, ser uma liderança descentralizadora, onde cada um vai, de fato, poder contribuir ali, né, com a sua visão e melhorar continuamente ali através dessa colaboração. E a gente precisa também adequar o contexto a isso. Então, a gente precisa, de fato, entregar ali os recursos necessários para que o trabalho possa ser feito. A gente precisa criar um ambiente também de aprendizagem. Então, implementar o mínimo necessário, né, das práticas, e também olhar para o negócio, olhar para o mercado, que a gente depende também do comportamento dos nossos consumidores, dos nossos usuários e dos outros players também. Então, a gente tem que fazer benchmark, a gente tem que ver o que está acontecendo um pouco mais de maneira externa. E o principal é olhar para pessoas, né? Então, a gente lida hoje com necessidades, pessoas têm necessidades. Então, a gente vê ali que atender a necessidade dos usuários, de fato, olhando como pessoas, como seres humanos, e entender também que essas soluções vão ser construídas também por seres humanos. Então, a gente tem ali os nossos colaboradores. Então, a gente precisa tratar esses colaboradores também da forma como a gente trata o nosso cliente. E, a partir disso, a gente vai, de fato, criar uma cultura ágil, onde cada um vai ser, de fato, o embaixador do seu negócio ou da sua marca. Então, a gente precisa, a partir disso, trazer esses novos profissionais, mas também a gente precisa ali desenvolver, né, ter uma cultura de aprendizagem dentro da organização. Que a gente possa, de fato, estar aproveitando, né, todo esse conhecimento e evitar, de fato, que pessoas saiam da organização. Cada um que sai leva um pouco do conhecimento. Então, a gente viu lá que é um dos 12 princípios também. E aí a gente vê, né, essa visão da teoria X e da teoria Y. Então, na teoria X, basicamente, ali, a gente tem essa visão da organização perante aos colaboradores, né? Então, a gente, antes ali, na teoria X, a gente tinha que
essa questão de vigilância, né, de fiscalizar as pessoas, o comportamento das pessoas, essa questão de desconfiar sempre, né, das pessoas, então impor regras para isso e regulamentos que às vezes acabam constrangendo até os próprios profissionais. E isso traz descrédito nas pessoas, né? Então você está sempre desconfiando, não é legal, e isso acaba também centralizando a decisão na parte de fato superior ali, né, do C-level, até dos líderes. Então isso começa a criar um ambiente tóxico, um ambiente que não traz ali de fato soluções que agreguem valor. Então as pessoas só fazem de fato o que é pedido para fazer, é o chamado controle e comando. E já na teoria X, isso é o oposto. Então a gente tem ali o autocontrole, a autodireção. Então a gente tenta estimular esse tipo de comportamento, né? Então a gente dá essa autonomia, a gente passa a confiar nas pessoas. E aí essa liberdade, essa autonomia vão trazer de fato ali essa questão de delegar a responsabilidade. Então não é mais centralizadora, não é mais uma tomada de decisão somente pela liderança. Então cada um vai ser corresponsável pelo bom andamento do negócio, né? Então isso vai dar poder para as pessoas, isso vai dar autonomia, vai trazer ali um engajamento maior dos profissionais. E aí as pessoas vão poder de fato ali trazer um pouco da criatividade, né, de trazer novas soluções. Então isso acaba gerando de fato um engajamento, e essa democracia e participação é de fato o segredo ali das organizações do futuro. Então a gente tem vários exemplos de organizações que já são assim, né, e que tratam de fato os profissionais como parceiros da organização. Então as pessoas se sentem parte dessa organização. Então esse é o segredo também, de criar um ambiente ágil, né? E aí tem algumas perguntas que vocês podem estar se fazendo, e se quiserem também podem comentar, né, no vídeo. Basicamente ali, né, o que você vê, então, com base em tudo que eu falei, o que o Igor também falou, como que você está se sentindo diante dessas mudanças, né? Então, e também você pode estar se refletindo aí, né, refletindo sobre qual é o estado atual da organização no qual você trabalha, ou até mesmo se você é um empreendedor, ou já tem um produto ali, ou tem uma empresa, né? O que de fato, qual é o estágio que você está hoje, né? Como que você acha que você está nesse processo de transformação? E também a gente pode se perguntar, né? O que eu posso fazer, de fato, para dar um passo, né, para o novo cenário, né? Ou até mesmo fazer uma transição de carreira, né? Se você é um profissional. Isso é algo que, ultimamente, vários profissionais que eu conheço têm se feito, né, essa pergunta. Será que eu preciso trocar, de fato, ir para um novo caminho? Será que eu posso fazer uma transição? Ou será que eu posso só estudar mais e continuar na carreira que eu estou? Então, são questões que a gente precisa estar se fazendo também. E se, de fato, se eu estou pronto para, de fato, realizar essas atividades que eu pretendo realizar, né? Para essa profissão que eu desejo seguir. Então, a gente tem que estar pesquisando o tempo todo, né, e vendo o que, de fato, a gente precisa melhorar. Então, uma dica que eu dou sempre aprender coisas novas, estar lendo, né, de fato, bastante coisa ali, tem muito material, tem cursos muito bons também, né, na área de agilidade, em métodos ágeis, tem várias certificações bem legais também que a gente pode estar se aplicando. Então, pesquisem um pouco ali o mercado, né, vejam, conversem com colegas que já atuem, e isso vai ser bem legal. Bom, eu acho que o que eu tenho para passar para vocês hoje é muito disso, né? Um pouco da realidade, né? Do que não só o Brasil está passando, mas de modo geral o mundo está passando. Então, uma dica que eu dou é que cada um ali é protagonista da sua história, né? Então, cada um sabe de fato onde quer chegar. Então, o momento é agora, né? Então, vamos correr atrás, vamos se capacitar. Tem muita oportunidade, né? Uma dica que eu dou para vocês também: dê uma olhadinha no LinkedIn de vocês, né? Tem muita profissão nova ali que vocês podem estar atuando, que dá para trabalhar de maneira remota, como o Igor mesmo falou. Então, para quem gosta de trabalhar remotamente, é uma grande oportunidade. Eu, por exemplo, trabalho remotamente, então tenho essa flexibilidade de horário, e isso traz uma certa liberdade para a gente, né? Então, sigam o sonho de vocês. Beleza? Então, qualquer coisa, me procurem ali no LinkedIn, mande uma mensagem, que vou responder vocês numa boa. Bom, eu vou deixar com o Igor agora. Obrigadão, Igor, pelo convite, e sempre que precisar eu vou estar por aqui. Então, a gente se vê por aí. Beleza? Abração, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Thiago.
E assim, pessoal, tudo que o Thiago realmente falou é uma verdade. Essa questão de você se pegar muito no pensamento de será a hora de mudar, né? Será que eu preciso estudar um pouco mais? E quando a gente fala sobre educação, capacitação, aprendizagem, você precisa encontrar pessoas, né, ou empresas, meios ao qual você consiga ter acesso a isso. E para ajudar vocês, né, não podíamos terminar esse webinar sem uma surpresa. Então, para ajudar vocês que se cadastraram, se inscreveram aqui durante esse nosso webinar, agora no mês de outubro, nós teremos, do mês de outubro até novembro, nós teremos alguns lançamentos de curso, que é justamente para você se preparar, para você começar a sua imersão dentro desse mundo ágil. Então, agora, no mês de outubro, nós vamos lançar o curso de comunicação assertiva. Então, para você surpreender, para você dominar as técnicas, como não somente ter uma boa oratória, porque comunicação não é somente ter uma boa oratória, não é somente ter uma boa dicção, uma excelente dicção. E sim, se você consegue passar essa mensagem. Então, para quem se inscreveu no nosso webinar hoje, está ganhando 50% de desconto no nosso curso de comunicação assertiva, que vai ser lançado em outubro. E também já vai ganhar 50% de desconto no nosso curso, que vai ser lançado em novembro, que é Desvendando o Kanban. Então, esse curso você vai ter sobre as práticas, nós vamos vai ter uma parte teórica, claro, porque você precisa ter essa visão aí dos princípios, dos valores, mas o principal é trabalhar na prática, então trazer para vocês casos reais e tudo aquilo que você consegue estar agregando de valor aí na sua profissão, certo, pessoal? E, novamente, queremos agradecer por esse nosso encontro, a quem esteve presente aqui, a quem se inscreveu. Né? Esse material também ele vai ficar ali disponível no nosso canal do YouTube. Siga as nossas redes sociais, nos acompanhe no LinkedIn, a gente sempre está postando bastante novidades, sempre está postando aí orientações, dicas de como você evoluir na sua carreira, você aprender ter novos conhecimentos, aprender novas práticas, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado por quem ficou aqui conosco, tá bom? Um abraço, um beijo e uma ótima sexta a todo mundo. Bom descanso. Tchau, tchau.